Olá a todos! Vamos falar hoje sobre ressonância Schumann e no que ela pode afetar o nosso corpo. Se você está sentindo tonturas, zumbido no ouvido, dor de cabeça, palpitações, taquicardia quando acorda, estresse mental, muita agitação interna ou sintomas de ansiedade, elas podem estar relacionadas diretamente com essa frequência. É claro que vários fatores podem ocasionar esses tipos de sintomas, principalmente alimentação, todo o dia a dia, a dinâmica do nosso dia a dia, né? Porque vai desajustando os corpos mental e o corpo emocional. E nós sabemos que tudo isso percorre a energia eletromagnética do corpo físico. Então, quando existe desajuste entre mental, emocional e físico, esses sintomas eles ficam mais exacerbados. E ainda ficam mais intensificados com a frequência Schumann. Então vamos lá. A ressonância Schumann é um conjunto de ondas eletromagnéticas que existe desde a superfície da Terra, aqui no nosso solo, até mais ou menos uns 100 quilômetros na faixa da ionosfera. Toda essa faixa de frequências de ondas eletromagnéticas, elas adentram o nosso corpo físico, aos vegetais, os animais, todos os corpos, né, materiais existentes na Terra. E esses pulsos de ondas são como se fosse o coração da Terra. Então, na realidade é um batimento cardíaco da Terra, de Gaia, natural. E isso ele vai permeando toda a vida na Terra. Seja animal, seja vegetal, seja mineral. E no nosso cérebro, quando essa frequência ela entra em ressonância com ondas cerebrais, principalmente as ondas alfa, que são ondas relacionadas a um relaxamento maior que o nosso corpo alcança, uma tranquilidade, é uma frequência onde existe uma intuição. As ondas beta, por exemplo, são ondas onde você está com atividade racional mental. Então você está desperto, consciente, realizando suas atividades diárias. E ondas beta, racionais, elas ficam lá. As ondas alfas, elas já são mais de introspecção, de relaxamento, quando você está sendo... quando você está recebendo reiki, inclusive, né? E está trazendo um relaxamento para o teu corpo, no processo meditativo. As ondas θ, elas são ondas que também entram em ressonância com a frequência Schumann. Elas são ondas, por exemplo, que estão presentes numa meditação mais profunda, quando você quer acessar o seu inconsciente. Então essas ondas θ, normalmente elas são realizadas na hipnose clínica, elas são realizadas quando nós desdobramos, nosso corpo astral se desdobra do corpo físico quando estamos dormindo. Além de quando a gente está num sono bem profundo. Essas ondas θ, elas também estão em plena atividade no nosso cérebro. Nosso cérebro, na realidade, é uma mistura de ondas. Alfa, beta, teta, gama. E as ondas alfa e teta são ondas que entram em ressonância com essa frequência Schumann. E a frequência média que a Terra emanava era de mais ou menos 7,82 Hz. A onda teta, por exemplo, ela tem entre 4 a 8 Hz. A onda alfa entre 9 a 14 Hz. Então está bem próximo ondas alfa e ondas teta da frequência Schumann. E na realidade essa frequência Schumann não é ruim. Essa faixa de frequência é a mesma
frequência encontrada quando o nosso DNA está se replicando. Então, a frequência Schumann, ela, na realidade, ela é uma frequência de vida da Terra, tá? E ela diretamente se relaciona muito à atividade da nossa pineal e das glândulas cerebrais gerais, né? A hipófise e regiões cerebrais como o tálamo e hipotálamo também tem uma relação, né, com essa frequência Schumann. Então, quando essa frequência Schumann, que hoje, atualmente, de 2 anos para cá, ela começou a aumentar demais no planeta. Também por causa da poluição eletromagnética de Wi-Fi, eletrodomésticos como TV, micro-ondas, a própria celular, as redes de celular, as torres de celular, os satélites, são todos instrumentos que aplicam uma frequência maior no planeta e começa, de alguma forma, a desincronizar o nosso corpo e os demais seres viventes da frequência natural de Gaia. Então essa frequência, como ela aumenta muito, ela começa a dar sintomas, daqueles dos quais eu já falei. E a frequência Schumann, ela está tão acelerada por causa também da poluição eletromagnética e da atividade solar e do sistema solar que está intensamente agora sendo projetado para a Terra. Raios gama, raios X, raios ultravioletas e a atuação de um cinturão de fótons, né, que está adentrando o nosso sistema solar, também está trazendo esse descompasso, vamos dizer, da frequência Schumann na Terra. E aí afeta diretamente a gente. Então, tonturas, dores de cabeça, taquicardias, palpitações quando acordamos, o zumbido no ouvido, a sensação de cansaço, são todos sintomas que os médicos falam que é sintoma de ansiedade ou sintoma de pânico. Mas às vezes, na maioria das vezes, é sim a alteração externa, né, da psicosfera da Terra, dessa atmosfera terrestre, que nos afeta diretamente o corpo físico e os corpos sutis. A frequência Schumann, ela está muito acelerada, então um dia que para nós era de 24 horas, com a frequência Schumann acelerada, está durando 16, 14 horas. Essa noção de tempo passando muito rápido é a alteração nessa frequência. E nós estamos sendo controlados de certa forma, sim, pelas energias que aqui estão. Tanto é que toda a energia que nós emitimos, de dentro para fora, que seria, ela vai fazer parte da psicosfera da Terra. A minha raiva, eu projeto a minha inveja, eu projeto a minha, o meu inconformismo, a minha revolta, enfim. Tudo isso vai fazer parte dessa psicosfera. E pode trazer, sim, alterações nos nossos corpos. Porque nós atraímos o que nós emitimos. Isso é uma lei da ação e reação. Se você conseguir emitir só tranquilidade, paz, carinho, sensações de conforto, amor, gratidão, é bem provavelmente que você comece a receber tudo isso. Então, o pulso solar, todo o cinturão de fótons que está aí no sistema solar, alterando a vibração da Terra, a poluição eletromagnética vai nos tirando a harmonia inicial dessa frequência Schumann que trazia a harmonia e o equilíbrio para o nosso corpo. Então, o que fazer?
para sairmos desse desconforto corporal com relação a tudo isso. Aterramento. Vamos tirar o calçado e colocar o pé na terra. Colocando o pé na terra, a gente descarrega como se fosse mesmo um fio terra. Além de descarregar toda essa energia eletromagnética em excesso no nosso corpo, pisando na grama, pisando na terra, pisando na areia do mar, pisando em locais onde tem natureza pura, nem que seja por 5 minutos. Pode ser, deveria ser num local bem afastado da cidade, mas se não conseguir, pode ser nos parques até. Pé no chão. Além disso, exercício ao ar livre. O que vocês gostarem de fazer. Pode ser ter uma caminhada, uma corrida, ou mesmo exercícios de Qigong, Tai Chi, Kung Fu, principalmente. Meditação, onde vocês podem respirar ritmicamente, inspirando em alguns tempos, segurando o ar em alguns tempos, o mesmo tempo que inspirou, segura o ar. E ao mesmo tempo que segurou o ar, expirou. E ao mesmo tempo que expirou, fica no vazio. É uma respiração rítmica para poder sincronizar o batimento cardíaco da parte, né, dos neurônios cardíacos e a mente. Pela medicina chinesa, o coração, ele controla o Shen, que é a mente. Então, esse eixo a gente consegue alinhar, respirando, e depois de respirar a gente pode meditar por uns minutos, fazendo uma visualização criativa, se colocando numa luz, qualquer cor que essa luz venha intuitivamente, né? Ou imaginando que está caindo uma cachoeira de luz pelo seu coronário, topo da cabeça, e lavando você inteira e desembocando lá nos pés, lá no solo. Se você estiver sentado, vai desembocar lá no chão. Como se você estivesse recebendo esse presente do cosmo e em gratidão você vai mandar para a terra, né? Além disso, tomar bastante água é importante. É isso aí.